Olá, sejam bem-vindos aí para a nossa aula de ciências do 7º ano. Eu sou o professor Daisson Jardim e vamos ver aí o que temos na nossa aula 21. Objeto de conhecimento, programa e indicadores de saúde pública. E no detalhamento nós temos sobre a distribuição e tratamento de água e esgoto. Então, pegue aí seu caderno e caneta na mão e vamos para a nossa aula. Olha onde eu estou aqui, nessa praia, de Rio. Estamos aqui rodeados por esse ambiente com águas, com florestas, muito comum na região amazônica e em vários biomas, que tem essa presença de água, de ecossistemas aquáticos. E aí eu tenho uma pergunta para vocês. Vejam aí, tem mais água doce ou água salgada no mundo? Então, vou trazer aqui essa discussão para vocês sobre essa quantidade de água doce e água salgada. Onde é que você vive? Tem mais quantidade, tem mais a presença de água doce? Ou onde você vive tem mais água salgada? Então vamos ver aí a distribuição de água no planeta Terra. Veja aí que, em sua maioria, os oceanos e mares, eles possuem 97,5% da água, que é salgada. Vejam vocês aí que a maior quantidade dessa água distribuída aí no nosso planeta Terra, ela é salgada. E aqui nós já temos um valor, um valor percentual, em que já indica aí a quantidade que é dessa água que é encontrada nos oceanos e mares. E nós temos, então, vejam vocês aí, comparem, que a água doce, ela representa 2,5% da água do planeta. Então, se nós temos essa ideia de que a água doce que está ao nosso redor possui uma quantidade muito grande, mas quando nós observamos o planeta Terra como um todo, a quantidade de água salgada é muito maior. Então, vamos analisar aí, já nesse infográfico, da distribuição de água doce e salgada no mundo. Tá? Então, nós temos aí, olha, analisem todas as informações junto comigo desta quantidade total de água que está presente no planeta. Então, se nós temos ali uma quantidade total de 100% dessa água, ela então está distribuída, como eu comentei com vocês, de água salgada, 97,5%. Olha só a quantidade desta água salgada, desse total. E olha a pequena porção que nós temos aí de água, que é considerada doce, 2,5%. Então, esse nosso planeta Terra, se ele fosse uma pizza, nós teríamos fatias da distribuição dessa água doce. O total dela é 2,5%, mas desse total de água doce apenas, também podemos detalhar em outros percentuais conforme essa fatia. Então, apenas, vamos aqui na sequência, olha só, 0,3% da água doce, elas são encontradas em rios e lagos. Olha aqui onde é que está. Somente essa quantidade aqui. Essa quantidade, essa água doce toda que são encontradas nos rios e lagos, na região amazônica, por exemplo, que tem grandes superfícies ocupadas por água doce, mas ela é uma quantidade muito pequena comparada com o total da água doce distribuída no planeta Terra. Então, 0,3% ainda. Então, já fica um alerta dos cuidados que nós temos que ter com essa pequena água doce aí, que estou comentando com vocês. 30%, olha esse outro dado, 30%
é de água subterrânea, ou seja, ela está lá embaixo, no solo, nos aquíferos. E esses aquíferos, eles não são acessados ali para nossas atividades diárias. Essas águas subterrâneas, elas só são possíveis de ter a retirada delas ou por bombeamento, tá? E também quando elas afloram, né, em olhos d'água, assim, que elas estão vindo de águas subterrâneas, tá? Mas aí a maior parte está sem acesso no interior, né, desse planeta Terra. 0,9% tem outras distribuições, mas a sua grande quantidade, vejam vocês aqui, ó, com a maior parte da pizza, né? Vocês entenderam aqui que nós temos um gráfico, né? E que a maior parte, 69%, estão em geleiras e coberturas permanentes de neve. Isso mostra para a gente essa distribuição dos dados que eu apresentei há pouco para vocês, o quanto é muito mínima a quantidade de água doce presente na superfície do planeta todo, em todos os continentes, em todos os países, né? É uma quantidade, é um percentual muito pequeno. E o que nós estamos fazendo com essa água doce tão reduzida nessa sua quantidade, que tem uma distribuição tão limitada na superfície? Até achamos que era muito, mas quando nós vemos o total dela no planeta, olha aí, eu comentei para vocês, 69% estão ali em forma de gelo, né? Nas coberturas de neves permanentes que são encontradas aí em várias regiões do planeta Terra. Não é acesso, não temos acesso àquela água, ela está congelada. Então, é uma disponibilidade muito pouca. Vamos continuar vendo aí sobre a distribuição da água doce no planeta, né? Que essa quantidade aí que eu falei, ó, nas calotas polares, 69% congelada lá nas calotas polares, nas geleiras e nas neves perpétuas. Imaginem vocês que na região, na parte da Amazônia, em que está localizado na parte da Amazônia que está localizado os Andes, eles ali é neve, né? Está permanentemente sem uso, sem disponibilidade de água, tá? 30% estão armazenados como águas subterrâneas em aquífero e o total desses outros, né, 1%, está disponível como água superficial e em rios, lagos e reservatórios. Mas por isso que nós devemos ter o cuidado da importância de uso dessa água para a vida, né, para o dia a dia, tá? Então, olha só, que diversos usos da água doce nós fazemos no dia a dia. Será se nós utilizamos água para lavar louça, lavar roupa, lavar a nossa casa, né? Será se nós estamos em ambiente urbano ou em ambiente rural ou em ambiente ribeirinho, né? Onde tem água disponíveis nos rios e lagos, né? Será que importância também nós temos para essa água nos ecossistemas? Quais são os peixes disponíveis, os mamíferos aquáticos disponíveis ali para a sobrevivência, né, de lazer ou a sobrevivência dos outros seres vivos que estão naquele ambiente? Como é que ocorre nesse subida e descida das águas? Como é que esse solo nas margens dos rios eles são enriquecidos, né, no momento de cheia, para que possa ocorrer a plantação daquela lavoura, né? Então, nós temos ali uma importância para os ecossistemas, né? E também do ciclo da água, em que nesses ecossistemas podem estar ocorrendo, né, com o ciclo da água nesses ambientes aquáticos. E para o consumo humano,
Qual foi a importância que você percebeu ali, naquele momento em que, em 2023, na Amazônia, houve uma grande seca, em que a água não estava disponível, né? Os níveis de água muito baixos, extremamente baixos, sem possibilidade de consumo direto, de uso dessa água pelas famílias ribeirinhas, sem permitir o transporte das pessoas, que na Amazônia ela é muito e quase exclusivamente pelos rios, e também sem a distribuição logística, né, das mercadorias que são transportadas entre as cidades na Amazônia. Então, foi um impacto muito grande para as diversas formas de uso humano, né, na extrema seca que houve, e que em outros estados também a indisponibilidade de água potável, quando tem cheias, transbordamentos desses rios e lagos, e que inundam as cidades, e tirando a possibilidade das pessoas morarem naquele lugar, como acontece, né, em várias regiões do Brasil. Então, a água doce para o consumo humano tem uma importância fundamental, crucial para a vida daquelas pessoas que precisam da água no seu dia a dia. Mas também nós temos outros usos, né? Na agricultura, e eu não só comento sobre a agricultura que é a agricultura familiar, que é feita nas margens dos rios. Eu quero comentar aqui sobre a agricultura em grande escala, das grandes lavouras que utilizam água no seu dia a dia, para alimentar e manter vivas aquelas plantas que vão produzir ali uma safra de grãos, e esses grãos vão alimentar a população brasileira e também ser utilizada como exportação. Essa é a palavra. Ela é utilizada para exportação de grãos para outros países, alimentar pessoas em outros países. E também na indústria, né? Que muitas indústrias elas utilizam água, desde indústrias têxteis, indústrias de termoelétricas, né, que precisam dessa produção de energia que é feita em grandes reservatórios. Então, essa água doce, ela é fundamental para a vida de todos os seres vivos, né, e para a vida do ser humano também, nas suas várias relações com o ambiente, relações econômicas e sociais, em que a água, por mais que a gente não tenha noção, mas ela está lá presente e, por isso, ela tem que ter uma qualidade, né? E aí nós vamos falar agora sobre água potável, né? Que qualidade essa água deve ter, né? Que ela vai ser considerada segura para o consumo humano. Veja aí que essa água potável, ela precisa apresentar alguns critérios de qualidade. Ela não deve apresentar riscos, né? Quando eu falo de riscos à saúde, ou seja, ela tem que ter uma qualidade adequada, ausência de micro-organismos, de substâncias que possa permitir a saúde de todos aqueles que utilizam água para o seu consumo, né? Quando ela é ingerida ou para fins domésticos, né? Então, nós temos aqui, já falando sobre água potável, e aí nós temos alguns critérios. Vejam que a água potável aí, ela deve ser livre de impurezas e de patógenos. Os patógenos são aqueles micro-organismos que causam doenças. Então, veja aí vocês na ilustração uma criança consumindo água, sabe aquele momento em que a mãe diz assim: meu filho, bebe água, você precisa beber água, porque o nosso organismo ele necessita de uma quantidade de água
Por mais que a gente não queira beber, sabe? Ele necessita. Sabe aquele momento que você sente sede, né? A boca fica seca e você ali, eu preciso de água. Saibam vocês que neste momento os níveis de água do nosso corpo já estão extremamente baixos, a ponto do nosso organismo sinalizar. Ele manda uma mensagem para você dizendo, beba água. Aí você diz, eu estou com sede. E essa sede, ela é uma forma, ela é uma defesa do organismo de que você precisa repor essa quantidade de água, né, para o interior do corpo. Mas nós temos outras características aí, que ela deve ser sem cor, sem cheiro e sem sabor. Então, incolor, sem cor, inodora, não tem odor, sem cheiro. E ela tem que ser insípida, sem sabor. Então, nós temos aí águas de várias características, águas barrentas, águas pretas, águas claras, né? Na Amazônia tem essa classificação e também em outras regiões do Brasil. E que, por mais que essa água naturalmente esteja ali presente, elas estão ali como fontes de abastecimento de água, elas precisam ter um tratamento para chegar nessa classificação de qualidade e se tornar potável. Então, nós vamos ver aí que formas nós temos como fontes de abastecimento de água. Nas cidades, é possível ter aí um complexo de captação de água. E nós temos aqui um exemplo da Ponta do Ismael, complexo de produção da Ponta do Ismael, aí, tá? Localizado na cidade de Manaus, em que é uma estrutura em que há o consumo, a captação de água. É uma estação de bombeamento de água da Ponta do Ismael, que foi construída por ingleses e inaugurada em 1907. A estação ela era responsável pelo abastecimento de água da cidade de Manaus e utilizava, naquela época, em 1907, ela utilizava uma tecnologia de ponta, né? Era uma das mais modernas que existiam à época. E ela ainda é utilizada até hoje, tá? O funcionamento da estação era quase todo mecânico. A água que saía aí do bombeamento, dessa região de bombeamento aí que fica localizado dentro do rio, ela era levada para reservatórios do Mocó e Castelhana, que são dois grandes tanques, digamos assim, que armazenavam essa água, tá? E esses tanques, então, eles fazem hoje a distribuição de água para toda a cidade. Mas também nós temos outros casos de captação de água, que é subterrânea. Um bombeamento que é feito dessa água, é instalado um equipamento e que esse equipamento ele bombeia, ele puxa a água lá do interior da terra, que estão localizados nos aquíferos, e esse bombeamento, então, ele faz com que as atividades do dia a dia naquela região que tem este tipo de abastecimento de água, ele possa servir para as atividades humanas. Tá bom? Então, nós temos aí esses dois exemplos de fontes de abastecimento quando precisa de equipamentos. E é claro que também, com certeza, tem aquela ida no rio com um balde, se for nas regiões ribeirinhas, vai pegar água ou vai lavar ali a louça, a roupa, enfim, tomar um banho naquelas regiões em que o rio está presente ou o lago está presente e aí as atividades humanas são realizadas diretamente naquele corpo de água, tá? Mas também, para isso, existem tratamentos que que vai ser necessário nessa água. Veja aí que, quanto ao tratamento e abastecimento da água para o consumo humano, existem fases, tá? Da captação, coagulação e floculação, decantação, filtração, desinfecção e, em algumas cidades, ainda há aqui a fluoretação. Então, nós temos como tratamento de água várias etapas
em que são necessárias para tornar essa água possível de ser distribuídas, né, para as casas. E aí é nesse momento que vai entrar um outro tópico, que é a distribuição de água. E é nesse momento que nós temos aí as fases que já relacionadas à distribuição, né? Então, quando tem para a distribuição até chegar nas casas, nós temos já tubulações que vão ligar até as residências, a longas distâncias. Mas vamos ver aí como é que funcionam essas etapas de tratamento no vídeo. Veja. Quanto ao tratamento da água, nós temos aí a captação lá, né, que tem uma filtragem grosseira de folhas e galhos, tá? E aí, seja ela por uma represa, essa captação, ou seja, a captação feita em rios, mas enfim, ela vai ser captada e aí ela vai para tanques, onde vai haver outras etapas. Floculação, que vai ter adição de substâncias para ajudar a aglomeração de partículas. Vai ter a decantação, em que essas partículas todas vão se depositar no fundo, e aí vai facilitar com que elas sejam, então, isoladas, né, da água. Filtragem, e aí para isso vai ter carvão, vai ter areia, pedregulho, cascalho, onde vai permitir com que todos esses aglomerados de partículas que se depositaram no fundo, eles então vão ser retidos nessas várias camadas de carvão, areia, pedregulho e cascalho, para então ocorrer a adição de substâncias que vão limpar, retirar esses micro-organismos, ou adição de flúor, né, na etapa de fluoretação. A partir daí é que essa água, então, vai ser distribuída para os reservatórios e que nestes reservatórios eles podem ser canalizados por tubulação até chegar nas nossas residências. Essa distribuição da água até as residências, ela é fundamental em todas as cidades, porque é ali que tem que chegar na mesma qualidade que saiu do tratamento, ela tem que chegar na residência do cidadão, da família, né? E por isso esse percurso, ele tem todo um cuidado e nós devemos ficar atentos para a infraestrutura dessa distribuição de água. Por exemplo, quando eu falo infraestrutura, é se um cano estourou na rua e essa água está lá se perdendo. Ela deve ser consertada, porque é água limpa, potável, que veio de uma estação de tratamento e assim ela está se perdendo para o meio. Tem um custo para que esse tratamento seja feito. E é por isso que nós temos ali uma conta de água, as nossas famílias possuem uma conta de água para pagar, porque é o custo que está ali vinculado, né, desse tratamento e distribuição da água. E por isso nós devemos ter um uso eficiente. Vamos ver aí que medidas nós podemos adotar para uso eficiente da água, né? Uso racional do recurso natural. Então, esse recurso natural, ele ocorre nos rios, nos lagos. E será se eu estou cuidando desse rio e desse lago ao redor? Será se eu estou jogando lixo na beira do rio? Se eu faço isso, se você faz isso, você não está cuidando do recurso natural água. Você está fechando a torneira ao escovar os dentes e na hora do banho? Se você fica com a torneira ligada, escovando os dentes, ou no banho, na hora de ensaboar, a torneira fica lá ligada, aberta, né, caindo água direto, você não está tendo um uso eficiente. Repense aí suas atitudes, hein? Será se quando eu comentei, olha, sobre aquele cano que quebrou no meio da rua,
os vazamentos devem ser consertados. Você tem que ligar, peça para sua família entrar em contato com o sistema que cuida da água, né? Sistema público de água da sua cidade, para dizer que tem um vazamento de água ali próximo da sua casa, isso em áreas urbanas. Ou será se você reutiliza a água sempre que possível, tá? Então, nós temos formas que dependem das nossas atitudes. Reutilizar água muitas vezes, em águas de chuva, são utilizadas para regar as plantas, para poder cuidar ali da lavoura, né? E elas, então, são armazenadas com o devido cuidado e tratamento, elas são reutilizadas. Mas nós temos aí uma etapa importante, que é o tratamento de água. Tratamento de esgoto. É o processo de purificação da água antes de ser devolvida ao meio ambiente ou reaproveitada. E aí, essa purificação do tratamento de esgoto, ele é chamado de unidades de tratamento de esgoto, tá? ETE. E isso tudo é para evitar o que acontece aí na ilustração, que são aqueles esgotos sanitários que são lançados sem tratamento nenhum nos rios, nos lagos, em diversas cidades, seja comunidades ribeirinhas também, cidades na Amazônia ou grandes capitais. Esse problema acontece. E nós vamos ver aí que esse tratamento de esgoto, ele tem ali pesquisas que são feitas sobre isso. Vejam vocês que a nossa maior fatia aqui da pizza, vocês já sabem analisar, 43% tem rede coletora, tá? 27% não tem nenhum atendimento de coleta, tá? 18% o esgoto ele é coletado, mas não é tratado. E 12% utilizam fossas sépticas, né, que é uma medida individual. Então, vocês têm aí uma análise de um gráfico. É importante aprender a analisar gráficos para que, quando você for apresentado, né, a esta situação, você considerar ali qual é o maior percentual, qual é o menor percentual, né, de algo que está ocorrendo. Neste caso, nós estamos falando de tratamento de esgoto. Tá? Vejam aí que o tratamento de esgoto também, numa análise no mapa, nós temos aí uma situação em todos os estados do Brasil, né? Aí considerados por região, né? Então, esse problema aí de redes de esgoto, ele é melhor lá na região sudeste. Então, 76% da região sudeste tem casas conectadas a redes de esgoto, tá? E essa quantidade de casas conectadas vai diminuindo, ó. Para a região centro-oeste, 50,8%, na região sul, 41,6%, na região nordeste, 25,4%, e a menor quantidade aqui, ó, na região norte, tá? Na região norte. Então, nós temos uma menor distribuição de água na região norte, de tratamento de esgoto na região norte. E aí nós vamos ver o que pode ser feito. Veja aí sobre o tratamento de esgoto, tá? Tratamento preliminar, né, dessa água, gradeamento, remoção de gorduras e remoção de areia. O tratamento primário, tratamento em que vai acontecer a decantação, digestão do lodo ou secagem do lodo, e o tratamento secundário, que vai envolver ali parte do tratamento também primário, tratamento biológico, decantação secundária e desinfecção. E aí são etapas, assim como eu comentei, né, no tratamento da água, também ocorrem etapas relacionadas ao tratamento de esgoto, que é o que vocês veem aí, ó. Todas essas etapas de coleta da cidade, né, em
das cidades, elas são gradeadas, vão para caixas de areia, e aí tem etapas de decantadores primários, decantadores secundários, até que essa água possa, então, ser na qualidade que possa ser, no caso, jogada ou distribuída para um ambiente em que ela possa ser descartada. E o lodo levado aí para outros usos, tá? Então, nós tivemos aí toda essa análise sobre a água doce e a água salgada no mundo e a importância que nós devemos ter, né, no dia a dia. Tchau!